importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Evangelho no Lar Online, aqui do Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Meus irmãos, gostaria de pedir que separassem um recipiente com água potável para ser fluidificado durante o nosso encontro. E lembrar também do nosso tratamento espiritual à distância com o passe. Lembrem-se, meus irmãos, de permanecerem com o pensamento elevado, com boas energias, para que possamos ter um tratamento e uma fluidificação mais eficaz. Meus irmãos, agora iremos fazer a leitura edificante do dia. A mensagem. Estás aflito? Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago, capítulo 5, versículo 3. A maioria das pessoas inquietas pede alívio apressadamente, como se a consolação real fosse obra de improviso, a impor-se de fora para dentro. Se tens fé, meu amigo, aprende a orar nas situações difíceis. Toda aflição tem uma causa. Não é preciso, porém, que o médico ou o sacerdote venha indicá-la aos teus olhos. Geralmente, nossas angústias se radicam em nossa própria leviandade no trato com a vida, quando não procede de reprováveis deslizes nas existências anteriores. Se o erro é de hoje, reparemo-lo enquanto respiramos no caminho daqueles que ofendemos. Se as sombras chegam de ontem, demonstremos coragem e valor moral, desfazendo-a através do trabalho perseverante no bem. Esta foi nossa mensagem edificante de hoje.
E agora vamos fechar os nossos olhos para a nossa prece de início. Pai Celestial, em tua infinita bondade, pedimos que nos abençoe. Queremos te agradecer por mais uma oportunidade de aprender, crescer espiritualmente com os ensinamentos do Cristo Jesus. Que a paz reine em nossos lares, e em nossos corações e em todo o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos ficar com a leitura e a reflexão do Evangelho. Que possamos estarmos de olhos, ouvidos e coração aberto para recebermos os ensinamentos do Cristo e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Fiquem com Deus e até mais. Olá, queridos amigos. Nós vamos fazer agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, a paciência, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflinjais quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo marcou-vos para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola entregue aos pobres, é a mais fácil de todas. Porém, a outra muito mais difícil e, consequentemente, bem mais meritória. É a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso padecer e submeterem nossa paciência à prova. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, semelhantes a alfinetadas que acabam por ferir. Porém, é necessário observar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as consolações e as compensações que obtemos. Assim, perceberemos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando elevamos o olhar do que quando curvamos a cabeça ao chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de censurável. Enquanto que deveis espiar vosso passado e vos fortificar para o futuro. Sede, portanto, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Le Havre, 1862. Nessa passagem, a reflexão de hoje do Evangelho, essa passagem desse Espírito Amigo, ele traz a face do manso e pacífico, que é a paciência, essa virtude que é característica de quem já atingiu a mansidão e a pacificidade. Então, a paciência é uma caridade, ele diz, É uma caridade que nós devemos praticar porque ela faz parte da lei de caridade ensinada pelo próprio Cristo, É uma lei de Deus. E ele fala sobre a paciência não só para com as aflições que nós vivemos ou vivenciamos no mundo, Mas também para com as pessoas que nós encontramos no mundo. Por quê? Porque a paciência, ela nos faz agir com mais cuidado, nos faz pensar, refletir antes de tomar qualquer atitude ou de emitir qualquer palavra. Ela é o antídoto contra a impulsividade, contra os alardes, contra a falta de reflexão. Porque quando nós agimos por impulso, por meio das emoções ou nos desesperamos, nós passamos a não ter o pensamento necessário ali para resolver a questão que ali a vida nos pede. Então, a paciência, ela nos traz a serenidade que vai nos permitir refletir sobre o acontecimento, sobre aquele relacionamento, refletir sobre algo que está nos afligindo ou que causou aflição naquele momento. Então, a paciência, ela vai nos permitir pensar antes de agir e, assim, tomarmos a medida certa, tomarmos a decisão certa.
porque paciência não significa animosidade, não significa ali que nós vamos cruzar os braços diante da situação, da aflição, mas sim que nós vamos serenar os nossos corações, ter confiança em nosso Pai, confiança em Deus, e a partir disso, então, nós vamos refletir sobre a melhor solução, a melhor postura, a melhor forma de agir naquele momento, naquele instante. Porque o desespero, meus amigos e amigas, o desespero nos tira a oportunidade de refletir o que seria melhor para aquele momento, melhor para todos ali. O desespero nos faz agir ou tomar decisões das quais podemos nos arrepender mais à frente. E a paciência, ela vai nos dar essa serenidade, esse conforto, essa coragem. É preciso que nós possamos alimentar essa virtude, que já tem essa centelha em nós, precisando apenas que nós possamos fazer com que ela frutifique. Que nós possamos perceber que a dor que nos aflige hoje é uma dor que vem nos mostrar a necessidade de algo, que vem mostrar o aprendizado, né, sobre algo, que é uma dor que nos convida à reflexão. Porque imaginem se constantemente nós vivêssemos sem esses alardes da dor, né? Nós poderíamos cair na mesmice, na acomodação. Então, quando a dor nos visita, ela quer nos trazer algum aprendizado, seja porque nós nos afastamos um pouco dos pensamentos e sentimentos ligados a Deus, do caminho cristão, e que nós precisamos refazer esse caminho, seja qualquer outro ensinamento de virtudes que elas venham nos trazer, né? Então, que nós, diante da dor, do sofrimento, nós possamos elevar o nosso olhar para o céu, que nós possamos buscar a Deus, a paciência e a fé necessária para nós superarmos essas dificuldades, esses momentos. Porque se nós voltarmos os nossos olhares ali apenas para aquele momento, para aquela situação, para aquela aflição, para aquele desespero, o nosso coração vai ficar inquieto. Então é preciso que nós tenhamos confiança, que nós acreditemos que todos nós estamos guardados por um Pai maravilhoso, um Pai que nos ama infinitamente, e que diante da dor e do sofrimento Ele não nos abandona, pelo contrário, Ele está ali firme, pronto a nos auxiliar. Basta que nós possamos refletir também, fazer a nossa parte como filhos de nosso Pai, que nós possamos buscar o seu evangelho de amor, buscar o aprendizado necessário, que nós possamos então aprender mais sobre a sua lei divina e buscar por meio das nossas ações, do nosso pensamento, da prece, da música, da leitura, sempre nos conectar com o nosso Pai, entender qual é a mensagem que Ele tem nos trazido diariamente, através desses meios. Então essa é a reflexão do Evangelho de hoje, né? Do culto do Evangelho de hoje. Que nós possamos agora, nesse instante, nos encaminhar para a prece. Antes, gostaria de dizer que é preciso reservar um recipiente com água para ser purificado no momento do passe. Então, que nós possamos agora nos dirigir para a nossa prece de encerramento, com os pensamentos elevados em Cristo. Se nos sentirmos confortáveis, podemos fechar os nossos olhos e visualizando em nossa mente, nosso campo mental, nosso mensageiro da luz e da paz, nosso Jesus Cristo. Amado irmão, te agradecemos pela oportunidade da reflexão do Evangelho de hoje. Que tu possa acalentar os nossos corações, fortalecer os nossos espíritos, para que diante da adversidade nós tenhamos esperança, fé, paciência, Senhor, para com serenidade suportarmos as provações e retirarmos delas as melhores aprendizagens possíveis, e assim sairmos sempre mais fortalecidos no Teu amor, fortalecidos na Tua fé. Nos abençoa os nossos lares, abençoa os nossos familiares, abençoa o nosso íntimo, Senhor. Sê conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Nós vamos nos encaminhar agora para o passe, continue conosco. Foi um prazer estarmos aqui para refletir mais um dia sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe, continue conosco até a próxima quinta. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
acontecer em Cafarnaum. A casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Oi, caravaneiros. É um grande prazer, é alegria em convidar vocês para o nosso encontro no Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Estamos convidando você de Barras, de todas as cidades e de todo o Brasil. Venha participar conosco. Te aguardamos. Abraço, até lá.